Oi, eu sou o William Hertz, sócio da Apps3. Eu fiquei sabendo pelo Marcos e pela Flávia sobre o Believe e foi uma conversa na semana passada, eles me contaram um pouco. De lá pra cá eu não dormi muito bem, fiquei pensando muita coisa, fiquei tentando entender um pouco mais de como esse movimento, esse projeto pode acontecer. Eu voltei para algumas conversas com a Flávia, com o Marcos, em que eu trouxe algumas ideias. Queria dividir um pouco com vocês e ver se faz sentido. O que vocês acham que disso pode ser aproveitado? O ponto de partida, quando o Marcos comentou como que o projeto ele começa a grudar nas pessoas ou começa a ser testado, ele partiu de algumas perguntas. A primeira pergunta começa alguma coisa do tipo: você acredita que a vida humana vem provocando aquecimento global? E aí a gente tá falando de um passo de consciência. A pessoa pode responder sim, e ela vai para uma segunda pergunta, ou ela pode dizer não. E eu imaginei o que pode ser o não dessa pessoa, né? E por onde passa isso? Eu nunca vi uma explicação concreta a respeito, eu nunca parei para pensar a respeito, não existe aquecimento global, alguém pode dizer. Existe, mas não é culpa de ninguém, é uma coisa natural. Existe, mas não é nada sério quanto a mídia diz. Existe, mas a vida humana é positiva contra o aquecimento global. Ou alguma coisa mais no âmbito religioso, Deus sabe o que faz, né? Então, assim, eu acredito que são possíveis respostas para um não, né? Para alguém que não acredita que a vida humana interfere na temperatura, no aquecimento global. Bom, quando a pessoa tem consciência disso, ela responde sim para a primeira pergunta, ela vai para uma segunda pergunta: você acredita que podemos mudar isso juntos? E a pessoa pode dizer sim. Eu acredito que sim, e isso me faz ter esperança. Eu acho que isso é um sinal de que eu acredito que as coisas podem mudar, eu tenho esperança que o mundo pode ser melhor. Mas eu acredito também que muita gente vai dizer não. E eu acho que não é um problema ela dizer não. Eu acho que ela tem. Essa pessoa do não, da segunda pergunta dizer não, eu acho uma pessoa que a gente pode olhar com carinho e pensar nela. Eu imagino que possíveis respostas para o não sejam: eu nunca vi nada de concreto que possa ser feito, nada pode ser feito, a pessoa pode acreditar, nunca parei para pensar direito nisso. Não se deve impedir as vontades de Deus, acho que alguém pode pensar dessa forma. Até que algum problema aconteça, eu já estarei morto, não vou estar lá para ver. Eu imagino que muita gente pense só no seu ciclo de vida, né? Não olhe para depois. Eu sou muito pequeno para resolver isso sozinho, então eu não faço nada. Eu faço a minha parte, mas se os políticos não fizerem a parte deles, nada muda. Ou eu faço a minha parte, mas se os grandes empresários não tomarem uma atitude, nada vai mudar. Então, acredito que quem diz não para a segunda resposta é alguém que talvez não tenha esperança, mas acredita, ela entende que existe um problema ali, que o ser humano é uma chave de problema nessa questão. Mas, indo para a terceira pergunta, é alguém que acredita que a vida humana interfere no aquecimento global, acredita que alguma coisa pode ser feita, e eu acho que essa pergunta pode ser chave num movimento como esse, que é: você acredita que você pode começar essa mudança e influenciar outras pessoas? Eu acho que algumas pessoas vão dizer que não, que é um problema irreversível se todos não atuarem juntos, não se pode resolver isso sem uma orientação maior, né? Um ponto de vista que seja direcionado e que todo mundo tem que cumprir, como se fosse uma lei, né? Ou, sei lá, alguém que vai ser mais cético porque vai falar: bom, se o presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele não joga contra, o que pode ser feito, né? Então, alguém que é tão poderoso, tá sentado no topo do mundo, se ele for contra essa questão, o que a gente pode fazer? Então, dessas três questões, se a gente for para uma próxima, trazer para uma próxima página aqui, de um lado, a gente tem aqui o Trump, né, como uma pessoa que é 100% descrente, inclusive desrespeita, eu acho, esse ponto de vista do aquecimento global, né, ele debocha, tira sarro e tudo mais. E do outro lado a gente tem quem acredita no Believe, né, o Believer, a pessoa que quer participar disso, que tem três respostas sim para essas perguntas. Então são dois extremos. O Trump, aqui eu estou fazendo uma caricatura, né, da posição dele, e o Believer. Coloquei aqui alguns passos, né? Aqui, bem no meio tem alguém que é inerte, que é alguém que respondeu aqui
talvez não para essa pergunta 2. É alguém que está parado. Então, quais são os passos que eu estou vendo aqui, né? Se for uma escala, a gente tem alguém que desrespeita esse ponto de vista, alguém que é cético, né? Que, enfim, não acredita, não parou para pensar. E eu acho que aqui no meio, essa pessoa inerte, ela tem dúvidas, né? Que não são nem para sim nem para o não, é alguém que está imobilizado. E eu acho que a gente vai conseguir incluir essas pessoas, independente de quem seja, do ponto de vista dela político, religioso, enfim, da posição dela na sociedade, a gente vai incluir por essas perguntas e também por alguns passos. Acho que o primeiro ponto de convencimento é pela razão. Então, por argumentação, por mostrar para a pessoa por A mais B que o aquecimento global é uma questão real, que a interferência humana vem sendo negativa, na maior parte dos casos, para essa questão como um todo. Então, o primeiro passo, eu acho, é criar uma base argumentativa, trabalhar a razão. Segundo passo, a gente vai incluir essa pessoa não só pela razão, mas como, além da razão, a emoção. Então, é um passo de comoção, né? Então, a pessoa que está convencida que existe alguma coisa ali, se ela for comovida, eu acho que ela vai entrar no barco, porque ela vai começar a entender, ela sentir mais que ela, primeiro, isso é uma questão séria, e aí a gente comove pelo bem e pelo mal, né? Dando esperança e também trabalhando no medo, né? Poxa, você não tem medo que alguma coisa possa acontecer com seus filhos ou contigo mesmo? Por que a comoção é tão importante? Porque a gente é muito mais sensível a uma narrativa do que uma argumentação. A gente consegue se convencer que, não sei, parar de fumar talvez seja uma coisa importante. A gente tem todos os argumentos contra o tabagismo, contra o cigarro. Mas quando a gente vê um amigo que teve câncer do pulmão, a gente fala, poxa, realmente isso pode acontecer comigo. É mais possível do que imaginava, e ver o sofrimento e tudo mais. Então acho que a comoção pode ser um passo muito importante. Mas até aqui a gente tem muita gente convencida e comovida. Mas eu acho que a gente só vai ter um engajamento ou pessoas realmente envolvidas a partir do momento que a gente levar todo mundo para ação. E aí a gente tem um grupo de believers aí, que são pessoas que acreditam que a vida humana interfere, acreditam que é possível mudar e acreditam que podem dar um primeiro passo da forma como ela conseguir, da forma como do nível de interferência que ela tiver. Essa mesma pessoa que está inerte aqui, se a gente for olhar para ela nesses âmbitos que eu falei da razão, emoção e ação, eu acho que aqui a gente tem um ponto muito importante de como trabalhar essas pessoas. Primeiro, a gente pode trabalhar esses níveis, né, de razão, emoção e ação, tanto pelo lado negativo quanto pelo lado positivo. Por quê? Por exemplo, a razão. Olhando para o lado negativo, a gente pode pensar que o último século foi devastador para o planeta. A gente pode ter números que mostram isso. Teremos menos água, alimento, biodiversidade, área de habitação, saúde para viver. E a pessoa pode dizer que não entende o que está acontecendo, mas parece ser uma coisa séria, né? E tem o lado positivo também. Há evidências suficientes que provam a necessidade de uma mudança. É preciso didatizar os estudos científicos para que mais gente possa entender isso, possa convencer e comunicar com mais gente. E se unirmos esforços e conhecimento, a gente vai conseguir encontrar uma solução. Então, acho que esse pode ser uma base argumentativa, né? Que é só um exercício. Em termos de emoção, a pessoa pode entender que ela é afetada diretamente por essa questão, porque embora, sei lá, as calotas polares estejam em degelo no Ártico, né, indiretamente ou diretamente a gente vive no mesmo mundo e isso vai chegar em mim. Eu conheço relatos de pessoas próximas e afetadas que isso pode me sensibilizar a entender que está mais próximo de mim. E eu tenho medo do que pode acontecer. Isso pode ser um ponto que pode comover pessoas. E, pro lado positivo, vai ter gente que vai entender que ela quer fazer parte de algo transformador. Ela pode entender que ela quer ser parte da mudança. E também pode ter gente que vai pensar que a gente tem que deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Isso pode ser um gatilho de mudança. No campo da ação, olhando para o lado negativo, a gente pode entender que tem gente que vai pensar que preciso fazer algo, nem que seja para aliviar minha consciência. Ou alguém precisa fazer algo a respeito. Então, se eu puder participar disso,
eu vou começar. E, do lado positivo, eu tenho energia, o tempo e eu quero atuar em uma causa relevante. Ou eu quero e posso mudar a minha rotina. Isso talvez seja um passo de interferência. Ou não, eu posso e quero interferir em grandes mudanças e, eventualmente, eu tenho esse poder ou essa relevância em termos de networking, né? Ou não, eu sou disposto a contribuir com tempo, conhecimento, dinheiro, exposição, ou o que eu tenho de melhor, né? A pessoa vai saber como ela pode participar. Então, nesse mapa aqui, a gente consegue observar que talvez a gente não se identifica com tudo isso, mas a gente pode pegar uma frase, pegar um âmbito disso e se apropriar e falar, poxa, eu quero... Isso aqui mexe comigo, eu quero fazer parte por causa disso. Olhando para esse gradiente em que num extremo a gente tem o Trump e no outro a gente tem um believer, se a gente for olhar assim, quem que é esse believer, né? De que forma ele pode participar desse projeto? Bom, a pessoa já está convencida de que existe uma questão aí, ela já está comovida que enfim, o coração dela bate por essa causa e ela quer tomar uma atitude, né? Eu acho que tem uma gama, não é preto e branco, né? Como o Marcos até disse, tem acho que um campo de muitos cinzas e muitas cores aí, em que a pessoa pode se identificar e ela pode entender que faz parte do momento da vida dela. A pessoa pode olhar e falar assim, poxa, eu quero fazer parte disso, mas eu preciso de um direcionamento sobre o que fazer. E aí ela pode precisar de uma instrução. Ou não, eu já sei o que fazer e eu quero fazer parte, mas eu preciso de alguma coisa para conseguir tomar uma atitude. Então eu preciso de informação, eu preciso de um conteúdo mobilizador, por exemplo, eu sou um professor universitário, eu preciso de um vídeo legal para mostrar na faculdade, para todos os alunos de cursos diferentes para mostrar isso. Eu não vou saber fazer esse vídeo, mas se eu tiver, eu posso mostrar para todo mundo. Ou preciso de formação. Eu tenho um networking que eu posso mobilizar, eu tenho credibilidade frente às pessoas, mas eu não sei nada desse tema. Eu entendo que o tema é relevante, eu acho que é importante, mas se eu tiver, enfim, passar por um curso, uma palestra, alguma coisa que eu me sinta mais formado para falar a respeito, eu vou ter mais conforto, eu vou fazer isso e eu tenho credibilidade, eu consigo dialogar bem com esse público. Então, formação. Ou não, eu preciso de motivação, né? Poxa, eu sei tudo, mas eu já estou, enfim, meio parado, eu acredito até que eu consigo fazer uma diferença, eu consigo, é importante fazer alguma coisa, mas eu estou desmotivado, então acho que esse pode ser um ponto. Eu preciso de dinheiro, eu tenho faca e queijo na mão, mas eu preciso de, enfim, recurso para fazer alguma coisa. Ou não, eu preciso de exposição, preciso ganhar espaço de mídia ou espaço para conseguir falar com as pessoas. Tá, a pessoa precisa disso tudo, né? Ou precisa de algumas dessas coisas. E eventualmente a pessoa vai dizer, não, eu posso ir correr atrás disso sozinho, ou eu preciso de ajuda, não tenho como fazer isso sozinho. Eu posso ir atrás disso que eu estou buscando sozinho, por exemplo, de informação. Ah, mas o que eu ganho em troca? A pessoa pode buscar, né? Porque, poxa, eu estou fazendo parte desse movimento, eu vou atrás da informação, eu quero fazer a mudança, mas, poxa, eu quero sentir que eu sou parte disso, eu quero sentir que eu tenho reconhecimento, enfim. Ou, por exemplo, como eu sou reconhecido por isso, né? Pode ser uma questão. A pessoa pode querer, enfim, tem uma vontade genuína de fazer o bem, de participar, mas ela também quer, enfim, se ver espelhada nesse movimento, quer se sentir prestigiada. Ou não, vai ter gente que vai falar, não, eu fico feliz em participar e ponto. E tem gente que vai além, né? Fala, bom, eu não quero eu não quero reconhecimento nenhum, eu prefiro o anonimato, eu prefiro, enfim, eu dou dinheiro, eu dou informação, eu faço o que for preciso, mas eu não quero aparecer. Então, acho que são perfis possíveis. Quando a pessoa fala, não, eu não tenho como conseguir isso sozinho, mas eu preciso dessa ajuda, a pessoa ela pode dizer, não, eu sou uma pessoa comum, eu não tenho influência, eu nunca atuei em uma causa, eu não sei nem por onde começar, eu tenho medo, eu não sei o que pode acontecer, né? Tem gente que pode ser uma figura pública, pode se envolver de uma forma muito próxima da causa e depois pode se recuar porque fala, poxa, acho que tem uma força aí do outro lado que pode me anular. Ou eu não sei por onde começar, né? Então acho que são possíveis caminhos, com certeza tem muito mais que isso, mas acho que para a gente entender. Ou eu acho que aqui, né, a pessoa se vê como believer e ela pode falar, não, eu já estou atuando por essa causa, mas eu quero fazer mais. Como que eu posso atuar mais e mais fundo? Ou como o belief pode me contribuir com o meu trabalho? Eu já faço um trabalho consistente e eu acho que o belief pode me ajudar, mas
né? Como que esse diálogo pode acontecer? Ou o contrário, como o meu trabalho pode contribuir com o Believe. Então, eu vejo que o Believe é um sol e o meu planeta vai orbitar em volta dele. Como é que ele pode funcionar melhor nesse sentido? O que o Believe pode precisar do meu projeto? Eu imagino também que vai ter gente que vai falar assim, olha, eu quero contribuir, mas por meio da minha empresa. Eu atuo na iniciativa privada e eu acho que, por exemplo, eu posso e vou contribuir igualmente como pessoa física também, né? Então, assim, eu vou usar minha marca porque eu acho que ela é relevante, mas eu tenho interesse também genuíno, então eu quero participar como pessoa física. Ou não, como pessoa jurídica, eu vou contribuir melhor, de forma mais transformadora pela causa. Porque eventualmente a pessoa é uma pessoa que não é pública, é uma pessoa que, enfim, não tem expressão pública, mas a marca pode mudar, pode transformar um setor, né? Pode mudar, enfim, influenciar competidor. Por exemplo, eu posso influenciar a mudança do meu setor, dos meus concorrentes e dos meus parceiros. Então, assim, pode ser uma transformação até mais relevante. Ou não, eu posso influenciar a mudança por leis regulamentadoras ou por políticas públicas, que aí, inclusive, pode interferir em outro âmbito, que são as pessoas que querem interferir em políticas públicas pela causa. Tem um ponto que a gente discutiu, inclusive, que eu acho que pode ser bem relevante, que é, quando a empresa participar, eventualmente tem um comprometimento de longo prazo via conselho, não apenas o CEO. O CEO ele tem uma agenda de quarter, de ano, de um período de curto prazo, né, curto a médio prazo. O conselho ele tem um compromisso de longo prazo com a cadeia, com o setor, com, enfim. E aí, talvez essa agenda que é de longo prazo também, que é do aquecimento global, ela fica ancorada numa busca também de longo prazo. Se as ações diminuírem, a pessoa não vai deixar a causa de lado. Mas olhando para esse ponto também, né, de a pessoa, por meio da iniciativa privada, conseguir interferir no público, a gente pode encontrar pessoas que, não, eu quero interferir via políticas públicas, né, pela causa. Então, eu sou alguém que trabalha no Ministério Público, eu tenho uma carreira de administração pública, eu posso trabalhar dessa forma. Então, eu tenho conhecimento e sei o que deve ser feito. Então, eu vou abraçar a causa, eu vou fazer parte disso e eu quero trabalhar pelo Believe. Ou não, vai ter gente que vai falar, eu tenho influência, eu acredito na causa, mas eu não tenho conhecimento suficiente. Parecido com esse cara aqui que é a formação, né? Ele vai falar, bom, eu preciso saber o que dizer, eu preciso saber como não ser dobrado numa discussão para poder ir até o final de uma conversa e conseguir mobilizar mais gente. Ou não, é preciso um esclarecimento maior sobre o tema por parte do setor público como um todo. Talvez isso seja uma verdade, né? Então, será que o setor público, né, em diferentes níveis, desde uma secretaria municipal até uma escala federal em diversos países, tem consciência da interferência que eles podem fazer por essa causa? Talvez não com essa magnitude. E aí, olhando para o movimento como um todo, a estrutura dele, eu acho que ele tem uma estrutura muito simples na teoria, na prática vai ser muito complexo. Mas eu acredito que ele vai ter um conselho pequeno, que ele vai dar a visão, ele vai ter um olho em tudo, ele vai buscar entender o que tem de mais relevante, qual que é a crista da onda do tema, dialogando com a academia, com quem já vem atuando por essa causa. E vai ter uma série de grupos temáticos, né? Sejam pequenos conselhos ou, enfim, são grupos que são especialistas. Então, vai ter um grupo que vai trabalhar o filme ou o conteúdo audiovisual, vai ter um grupo que vai trabalhar a religião, porque eu acredito que possa ser... não sei nem se vai ser uma ferramenta de mobilização, mas com certeza pode ser uma ferramenta que pode ser alguém que vai ser contra. E se quiser ser contra, a gente já não entra em um grupo inteiro. Então a gente precisa ganhar simpatia ou pelo menos ter um diálogo saudável com eles. Claro que para cada grupo vai ter um rapport, uma adequação de discurso, mas outro grupo pode ser o grupo do meio ambiente. Tecnologia, ciência, arte, políticas públicas, empreendedorismo, enfim, pode ter uma série de grupos que eu acredito, essas setinhas aqui mostram que eu acho que eles são grupos que precisam ter movimento também. Então não são cargos vitalícios, né? Eu sou o presidente do Conselho de Tecnologia, eu vou estar lá para sempre. Não, eu vou estar lá pelo tempo que eu achar que eu sou relevante, que eu
tem o gás, que eu estou no momento também que eu consigo dedicar tempo, atenção, eventualmente dinheiro, o que for. E aí cada um desses grupos vai ter um trabalho de movimento, né, de influência meio top-down na sociedade. Então assim, eu sou, vamos supor, eu sou o Larry Page, né, eu sou um dos fundadores do Google. Poxa, eu entendo muito de tecnologia, sou um cara que tem uma posição muito forte na sociedade, o que eu falar vai ser ouvido. Poxa, se eu dedicar parte do meu tempo para falar sobre aquecimento global em nome do Believe, poxa, com certeza eu vou somar peso para o Believe e vou dar credibilidade para esse tema em âmbito de tecnologia. Eu vou conseguir, enfim, eventualmente dedicar um grupo de engenheiros do meu time lá no Google para essa causa, e eu consigo fazer com que mais gente se inspire nisso e dedique também. Poxa, eu acho que vai ser uma influência relevante na sociedade. O Vic Muniz, eu estou pensando sempre, algumas pessoas que talvez... Vic Muniz é uma pessoa que, né, um artista, trabalha com resíduos, lixo e tal. Poxa, ele tem uma cara de believer, né? Assim, ele tem, acho que alguém que poderia participar. Poxa, se ele fizer interferências artísticas em nome do Believe, falando sobre aquecimento global, poxa, acho que muita gente ia ouvir o que ele tem para dizer. Esse aqui é um campo ainda que tem algum controle, porque são pessoas que vão ter uma relação direta com esse conselho. Direta, enfim, ou uma relação próxima, né? Aqui tem um do's and don'ts, né? Tem um como fazer ou como não fazer. As pessoas têm um diálogo, podem ter encontros. Indo para um campo em que a comunicação e a mobilização vão ser muito fortes, eu acho que esses formatos aqui, eles podem ganhar uma multiplicidade muito maior, porque aqui vai ser um campo de apropriação. Então, eu como um anônimo, alguém que, não sei, trabalho em Arapiraca, em Minneapolis, sei lá, em Roma, eu vou falar, poxa, que legal isso que não sei, que o Papa aqui no grupo da religião, ou que um rabino falou, poxa, eu achei interessante, eu vou fazer uma discussão aqui na minha cidade, é inspirada ali, mas tem outra cara, e eu vou falar em nome do Believe. Então, se eu quiser falar em nome do Believe, eu vou respeitar alguns do's and don'ts, e eu vou fazer aqui um grupo de discussão, vou fazer um filme, um curta, alguma coisa que trabalhe o tema, mas eu quero, por exemplo, inscrever isso ou dedicar isso ao Believe, eu vou aplicar, vamos supor, num site, e eu quero que o que seria uma honra para mim é que esse conselho aqui, que a Ana, o Marcos, o Pedro Paulo, a Gisele possam ver esse trabalho que eu fiz. Poxa, isso para mim seria uma honra, eu gostaria que por meio disso ele fosse mais visto ainda. Poxa, isso pode ser muito, muito relevante. E talvez a maior referência que eu encontrei, né, para fazer um benchmark nesse modelo, que tem um certo controle até certo nível e depois tem um certo descontrole saudável com a apropriação das pessoas, é o TED, né? Que aqui a conferência mãe, ela é super restrita, as pessoas que são convidadas para falar são estudados, são pessoas, né, que são chave em determinado tema, mas tem o TEDx na cidade, sei lá, tem TEDx São Paulo, TEDx qualquer lugar, TEDx, pode fazer um TEDx Alana aqui dentro, tem um TEDx, enfim, Vila Madalena. Poxa, talvez possa ter um Believe com apropriação local, temática, ou cruzando temas, não sei, em que as pessoas em determinados lugares podem sentir parte disso. Eu acho que isso pode ser super rico, e isso mobiliza, isso comunica com mais gente. A pessoa vai saber a melhor forma de comunicar com o par dela, né? E eu acho que isso pode ser muito forte. E eu acho que num terceiro âmbito aqui, a gente já falou de movimento e criar uma influência, já falou de comunicação e criar uma mobilização. Eu acho que pode ser muito forte como um movimento de transformação a gente medir essa mudança, entender que mudança é essa que a gente está promovendo ou que a gente quer promover e medir resultado, mensurar. Então pode ser qualquer coisa, né? Quais são as espécies de extinção que a gente conseguiu livrar de um risco, quais são os indicadores que a gente precisa medir, tem algum KPI, né? um Key Performance Indicator que a gente pode entender que é super relevante para medir desde o começo, tem algum índice que já é trabalhado, seja ele, por exemplo, o maior conhecimento sobre o tema pela população como um todo, um delta de temperatura, né, que isso a gente reduziu ou estabilizou, a gente vem aquecendo mais o planeta a 1,5 centímetro por... bom, será que isso parou? A gente estabilizou? A gente parou o degelo nas calotas polares? Será que a gente conseguiu reduzir o desmatamento ou uma reapropriação da mata, né, pelos ambientes desmatados? Incêndios espontâneos, enfim. Eu acho que tem uma série de fatores que a gente pode medir ou
não a gente, digo, esse conselho ou esses grupos que estão aqui, mas também quem está na ponta. Será que não é legal ter um believe, sabe, Amazônia, que o cara vai ele ser o zelador da Amazônia e vai começar a ver o que está acontecendo lá? Será que não é legal ter o zelador lá dos fiordes, que vai ver que não está subindo mais o nível do mar e está estável? Não sei. Eu acho que quem está na ponta vai ter uma sensibilidade, vai ter um termômetro mais apurado para saber o que está acontecendo ali. Então, isso foi o que, enfim, que eu imaginei um pouquinho desse movimento. Eu acredito, eu sou um triple yes aqui, eu com certeza acredito e eu quero fazer parte, quero participar. Eu acho que o Marco já sabia desde antes de perguntar se eu ia participar, se eu queria, eu estava super dentro. Então, assim, o que vocês quiserem, só falar, eu estou 100% à disposição. Eu quero isso por mim, eu quero isso pelo meu filho Francisco, que vai completar um mês agora na quinta-feira, eu quero isso por tudo. Eu lembrei de 2 livros que eu acho que são super legais para quem tiver um tempinho, quiser folhear ou pelo menos discutir, que eu acho que tem tudo a ver com, pelo menos na minha área, mas né, em termos de comunicação, em termos de mobilização das pessoas, o que pode interferir. Um é um livro do Malcolm Gladwell, que ele já tem alguns 10 ou 12, 13 anos, não sei, que é o Tipping Point. É um livro super legal porque ele fala de vários campos do conhecimento e qual que é o ponto da virada, qual que é o momento em que aquilo pegou, né? Que as pessoas se apropriaram, que, enfim, ele fala de um exemplo na moda, um exemplo na física, um exemplo na política, de qual que foi o momento que as pessoas entenderam, captaram aquela mensagem e se apropriaram disso. É daqueles livros que é tão bem escrito que ele fala de muitos assuntos e tu se sente inteligente de falar, nossa, entendi tudo que ele falou, né? E eu acho que até aumenta a nossa coragem de dar um passo por um campo tão desconhecido, né? De falar assim, poxa, será que as pessoas vão entender essa mensagem? Será que elas vão se apropriar de uma causa que é tão grande? Eu acho que esse livro é legal, ele dá um sentimento de pertencimento e até de, poxa, é possível mudar as coisas, né? E tem o segundo livro, é do Jonah Berger, ele é professor em Wharton. Eu cheguei a ver uma palestra dele no Google aqui em São Paulo. É um livro que, na verdade, ele contrapõe metade do que o Tipping Point falou. Então ele fala assim, ó, Tipping Point é um livro maravilhoso, tal, legal, já tem seus 10 anos quando ele lançou, mas eu acho que metade do conteúdo dele está defasado. Por quê? Porque ele considera que para acontecer o tipping point, né, que é essa virada, precisa de pessoas muito influentes para conseguir mudar esse entorno. Então, as pessoas mesmo conseguem fazer grandes mudanças por apropriação. Então ele fala que não é exatamente viralização, né? Ele até questiona um pouco desse termo, porque viralização dá a impressão de que alguém espirrou no metrô, eu peguei esse vírus sem querer e eu estou passando adiante porque sim, né? E na verdade essa questão do contágio poxa, eu gostei tanto disso que eu quero mostrar para mais alguém. Eu acho que isso é tão verdade, tão positivo, que eu quero passar adiante para pessoas que acreditam nisso também. O Jonah Berger, que é um cara super jovem também, ele é um professor, né? Ele estudou essa questão do contágio por diferentes níveis, né? Como professor americano, ele faz vários siglas que são legais de lembrar e tal. E ele fala de temas que são interessantes. Qual que é a moeda social que eu tenho a partir do momento que eu participo disso, né? Então, o que eu tenho? Qual que é a minha moeda de troca? Então, por exemplo, eu falo que eu faço parte do movimento que tem pessoas tão influentes que podem, inclusive, ver o meu trabalho. Então, isso pode ser super relevante, uma moeda social. Quais são os gatilhos, né? Ele fala os triggers, né? Que são... a que momento eu faço uma coisa que é relevante, que isso desperta nos outros o interesse em compartilhar e levar adiante. Enfim, ele vai dando uma série de caminhos, ele tem um framework, esse livro, que ele até simplifica um pouco do que a gente pode encontrar pela frente em como fazer esse movimento um movimento relevante.
E eu acho que ele vai ser super... É um livro também rápido de ler, ele é um pouco mais complexo, eu acho, porque o Tipping Point ele é super narrativo, então ele conta história. E aí tu fala, poxa, que legal, você fica seduzido. Aqui ele já leva para um campo quase de trabalho, é um pouco mais acadêmico, mas não é chato não. É isso que eu queria dividir um pouco com vocês. Eu tô super entusiasmado e ansioso para ouvir o que vai sair dessa conversa de vocês aí. A Flávia prometeu que vai me ligar assim que ela acabar a reunião, então eu tô esperando vocês. Obrigado pelo convite, por me fazer as perguntas, eu estou super entusiasmado em fazer parte. Então, obrigado e até já.